Estamos de volta com o nosso vídeo popular 30 anos depois. Vamos exibir mais um trecho do documentário Exclusão Social, feito em 1995. Eu acho que no Brasil existe esse preconceito da idade e o preconceito da mulher. Então, eu pessoalmente posso dizer assim, com todas as letras, que eu fui uma vítima desses dois preconceitos. Nem todo homem que vive na rua é alcoólatra, é vagabundo, entendeu? Muitos não têm condições mesmo. Aí na rua você encontra balconista bom, encontra vendedor bom, você encontra mecânico, pedreiro, carpinteiro. Mas aonde você consegue encaixar um camarada desse para trabalhar, sendo que o principal ele não tem que é moradia, não dá para tomar banho, para poder trabalhar no dia seguinte? Como é que o camarada ele vai trabalhar numa loja? Hoje ele consegue ir na loja trabalhar, entendeu? Hoje ele toma banho. Mas amanhã, como ele vai? Ele não pode ir do jeito que está mais numa loja, como ele vai? Ou num bar, por exemplo. Com a sociedade de consumo, o que interessa é vender, é o lucro. Então, as classes que consomem mais é a juventude. Então, a sociedade começa daí a excluir lentamente os que não consomem. Este, para mim, é a base fundamental das exclusões, né? Depois, assomando-se a isso, vem os preconceitos. Quando era mais jovem, eu fui comprar um vestido que eu achei que ia ficar bonito em mim, e a loja, ela existe até hoje lá em Campinas, a loja não quis vender porque seria o mesmo vestido que a minha patroa poderia querer comprar. Eu também fui uma excluída, não só por esse fato de ser mulher e não ser muito jovem na televisão. Eu fui excluída também por motivos políticos. Quando eu fui presidente do Sindicato dos Artistas, eu tive que lutar pelo reconhecimento do ator como um profissional trabalhador. Porque até então nós atores éramos considerados artistas. Então nós não tínhamos direito nem a 13º, nem hora extra, nem descanso semanal, nem férias. Nós não tínhamos direito a nada. E o que aconteceu comigo? O presidente do Sindicato do Rio defendeu a mesma postura. Só que para ele, que é homem, não aconteceu nada. Eu, em vez, fui boicotada. Daí para frente, eu perdi a minha profissão. Eu nunca mais pude trabalhar. A grande atriz Lélia Abramo era uma mulher ímpar para aquela época, como diz Renato Tapajós. Por isso, ela foi escolhida para retratar tantos preconceitos. A Lélia tem uma consciência muito clara, uma consciência muito clara, né, da exclusão da terceira idade, né, da exclusão por ser mulher e da exclusão por ser artista, né? E ainda uma outra exclusão que no meio artístico acaba se tornando importante, que é a exclusão por ser militante política, né? É um traçado de exclusões que na personagem dela se conflitavam. E eu acho a intervenção da Lélia não só comovente, né, como de uma contundência política muito grande. Símbolo de muitas lutas, Lélia Abramo faleceu em 2004, mas deixou seu legado, registrado neste documentário que foi feito para escancarar as dívidas da sociedade brasileira com populações historicamente excluídas. Quem também tratou do tema em 1995 foi o historiador Nicolau Sevicenko. Professor da Universidade de Londres e da USP, Sevicenko morreu em 2014. Considerando a própria formação do Brasil como uma nação, a gente verifica que ele foi marcado desde a sua origem por um processo muito intenso de discriminação e de segregação de diferentes partes da sociedade. Havia um pequeno grupo de colonizadores europeus que vieram e se apropriaram de todos os recursos e que se utilizaram tanto de escravos negros importados da África quanto de indígenas apresados no território do país
para serem a força de trabalho a partir da qual podiam se apropriar dos recursos encontrados no Brasil. De tal maneira que se estabeleceu desde cedo uma situação pela qual havia uma pequena elite, um pequeno grupo que tinha o domínio e o controle de toda a situação e que tinha todos os bens materiais, todas as oportunidades sociais e políticas, e todo um grupo de trabalhadores que, desde o início, era posto à margem, era excluído e colocado numa condição que não envolvia qualquer espécie de garantia legal, tratados como se fossem autênticos animais, sem direito à própria vida, sequer à própria liberdade. E a diferença se dá pelo fato dele ser um negro. Então, isso faz com que ele seja visto não como um trabalhador, mas como um trabalhador negro. Isso faz com que ele seja visto não como um jovem, mas como um jovem negro. Isso faz com que ele seja visto não como uma mulher, mas como uma mulher negra. Tá? Isso não faz com que ele seja visto como um idoso, mas sim como um idoso negro. Tá? Isso faz com que ele seja visto como um cidadão diferente. Talvez a mais grave perversidade desse processo de exclusão esteja no isolamento que ele provoca entre as pessoas, privando-as do contato social. Esse isolamento é muito grave para as duas partes, porque ele leva principalmente para a intolerância. Porque eu não tenho contato com o outro, eu não sei como conviver com o próximo. E quando nos encontramos, não há mais diálogo possível. Nós tínhamos um absoluto respeito pelos idosos. A gente ouvia os idosos. E os nossos pais também nos educaram diferentemente, né? Eles nos educaram fazendo com que nós ouvíssemos o que eles diziam, né? Eu acredito que é uma falta de apoio, entendeu? Porque muitas pessoas entendem que o apoio é financeiro. Não, o apoio não é financeiro, não. Um apoio moral. Muitas de nós terminam a vida completamente sozinhas, né? E hoje, então, chegou a um ponto em que realmente os velhos não podem nem abrir a boca. Quer dizer, nada que os velhos dizem é acolhido, é recebido ou é respeitado. Eu acho isso uma falha gravíssima. Quando se vai namorar, né? É muito complicado para conseguir um namorado, porque hoje a televisão mostra outra coisa, né? Mostra um outro ideal de mulher, né? E uma mulher bem-sucedida, uma mulher, né, chefe, dirigente, que administra. Então, nós estamos longe de chegar perto, né? Olha, eu comecei a sair da rua quando eu conheci a comunidade de sofredor de rua. E essa comunidade, ela desenvolve um trabalho só com esse pessoal que vive na rua. E foi travando esse conhecimento que eu fui saindo gradativamente da rua. Aí, com o passar do tempo, eu vi a necessidade de se ter um dinheiro, né? E para mim ter o dinheiro, eu tinha que fazer qualquer coisa. E para fazer qualquer coisa, eu tinha um amigo que catava papel, eu comecei a catar papel com ele. E estou no papel fiquei até hoje. Nisso aí já se vão mais de 10 anos. De repente o carro pega aí, ó. Entendeu? Vamos um lugarzinho para você, um lugar que não seja uma calçada que não atrapalhe, que não tem problema. Com essa eu perdi até o ânimo, viu? Mas é um momento de profunda transição, um momento em que, no meu modesto parecer, uma civilização termina e ainda não surgiu nada que possa sugerir o que virá depois. Mas eu acho que os valores todos acabaram. Os valores não existem mais, né? Então, os valores, os limites, a ética, tudo isso passou por uma profunda transformação. Eu sou diretora do sindicato e eu sempre digo que, para mim, o mais compensador é participar de um movimento de mulheres negras, né? Então, é através do movimento de mulheres negras
é que existe a proposta de um trabalho que trabalha a autoestima e a valorização da mulher, da empregada doméstica e da mulher negra. Há 8 anos atrás conheci a minha companheira, hoje minha mulher, também da rua, está entendendo? E eu já tinha saído. E eu acredito que assim como eu saí, acreditei que ela também podia sair. E tudo isso que vem desenrolando na minha vida com participação da comunidade, sabe? Como se fosse um anjo da guarda. Mas o Brasil precisaria, pelo menos, educar o seu povo a acreditar e a saber, a conhecer o que é a cidadania. Porque se você não sabe o que é a cidadania, o que é um cidadão, como é que você vai defender uma criança e um velho? Você não pode defender, você não sabe qual é o direito do cidadão. O velho tem que ser maltratado porque é fraco, a criança tem que ser jogada fora porque não produz nada, só consome, é chato. Não é possível viver assim. É preciso dar ao homem o sentido da sua humanidade, que está se perdendo. Do tempo que eu ouvia meu avô para cá, muita coisa mudou realmente. Mas principalmente o que mais mudou foi o próprio homem. E talvez, de todas as mudanças, essa foi a pior de todas. Porque o homem perdeu a sua humanidade. Ele passou a se preocupar somente com o que quer, com a posse dos objetos, e esqueceu a sua relação humana com os outros. E isso nos levou a coisas horríveis e as histórias que acabamos de ver. As soluções existem, elas estão aí para serem feitas. Nas últimas 2 décadas, o Brasil investiu em políticas sociais como nunca. Saímos do mapa da fome, distribuímos renda, geramos milhões de empregos formais, criamos o sistema de cotas na educação e também no mercado de trabalho, o racismo virou crime, temos agora o Estatuto do Idoso e leis específicas de proteção à mulher, mas é preciso ampliar ainda mais a garantia de direitos. É claro que se a gente fosse fazer esse filme hoje, a gente ia ter que tratar também das políticas de combate à exclusão social, né? Que são uma novidade, né? Quer dizer, elas não existiam antes, elas existem agora, né? Mas eu creio, infelizmente, que as políticas de combate à exclusão social, por mais eficientes que sejam, né, elas vão conseguir sempre atender uma parte dos excluídos, né? Já que o conjunto dos excluídos é muito grande. É um filme que poderia ser feito hoje porque, por mais que se mexa, né, através de programas sociais, né, nos limites da nossa sociedade, o fenômeno da exclusão persiste, né, porque ele não é um fenômeno contingente, ele não é um fenômeno que acontece por causa de fatores que podem ser alterados. Ele é um fenômeno estrutural da sociedade capitalista que é excludente por natureza. Hoje ficamos por aqui. Na semana que vem estamos de volta. Um abração e até lá.